Abramos as nossas Bíblias, meus queridos irmãos. Eu estive pensando sobre esta noite, orando. Eu gostaria de ser fiel ao que Deus deseja que eu fale. Porque o pregador, ele não tem outra saída. Ou ele prega o que o Espírito quer, ou ele se enrola. Como eu não quero passar vergonha no aniversário da Fernanda. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Em uma noite que estamos celebrando a vida de uma adoradora, de uma profeta, nós não poderíamos ter um personagem melhor do que Davi. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. A partir do versículo de número 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, pois, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, ficou ótimo, hein? Porém, esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000. E visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Levante uma das suas mãos e vamos orar juntos. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Toma o lugar que é teu, Senhor, e faze a tua palavra prosperar. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Eu quero iniciar a introdução desta mensagem
dizendo a você que a Bíblia, ela narra uma história seletiva. Se nós temos uma história no espaço de 6.000 anos, não é possível jamais, e já foi dito aqui pelo pastor, pensar em relatar tudo. João, inclusive, disse o que disse, poeticamente, mas disse. Se relatasse tudo que Jesus fez, ele cuida que nem o mundo poderia comportar os livros. Imagine você passar pela história de uma família, passar por uma história de uma nação, passar pelo ministério de Jesus e passar pela história da igreja no primeiro século. Fazer isso tudo caber em um livro. Para que isso acontecesse, a Bíblia precisou ser escrita na inspiração do Espírito Santo com uma visão seletiva. O que é isso? Só está aqui o que é importante para estar aqui. Por isso, quando você lê a Bíblia, nunca pense isso aqui. Não. Se foi pensado de uma história de milênios para entrar aqui, é porque há uma importância na frase, na palavra, no verbete, no objeto que aparece na cena. Quando a Bíblia vai falar vaso de alabastro, por que narrar que tipo de vaso? Quando a Bíblia vai dizer que Jesus ata agora uma toalha aqui, por quê? Não bastava dizer que ele lavou? Quando detalhes são pensados da história, é porque nós precisamos olhar para eles. O Espírito quer nos falar através deles. Deus rejeita Saul. Ordena que Samuel se levante, tome um vaso de azeite, um chifre de azeite, e vá à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos Deus escolheria, ou melhor, já havia escolhido o novo rei de Israel. Eu quero lhe dizer que na monarquia, pastora Fernanda, normalmente, a dinastia continua entre filho, neto e por aí vai. O que Deus vai fazer aqui é pegar o nome de Saul, fazer um risco embaixo e declarar assim: eu vou zerar o reinado para começar de novo com quem eu quero começar. Neste domingo eu vim entregar uma palavra para quem não estava no projeto social, mas já estava no projeto celestial. Você é surpresa para a sociedade, mas não é surpresa para o céu. Você é susto porque alguém olha quem foi teu pai, quem foi tua mãe, o bairro que você nasceu, a cidade que você viveu, os recursos que você teve, e acreditavam que tinha que ser Saul, Jonatas, Mefibosete, mas Deus decidiu assim: Saul, Fernanda. Deus está riscando alguns riscos em histórias para colocar o teu nome esta noite. Eu não vim pregar sobre rejeição, eu vim pregar sobre eleição. Saul não foi rejeitado porque era feio, Saul não foi rejeitado porque era gordo, magro, Saul não foi rejeitado porque era doutor ou indouto, Saul foi rejeitado porque ele rejeitou primeiro. Aleluia. Samuel chega na casa de Jessé. Os filhos começam a passar diante dele. E o que vai acontecer aqui é ridículo. Porque se alguém entrar na sua casa e falar que quer ver todos os seus filhos, você, como um bom pai, jamais ocultaria a presença de um. Nem que você falasse assim: um está na faculdade,
Um está no trabalho. Você faz questão de mencionar os seus filhos. Mas Jessé está com a mentalidade do não precisa. Algumas pessoas tentaram, intencionalmente ou simplesmente levado pela aparência, olhar na direção de alguns escolhidos aqui e dizer, não precisa. Não se ofenda por isso, porque quando Jesus estava pregando em uma sinagoga, alguém disse nas entrelinhas, não precisa. Mas Samuel está ouvindo a voz de Deus. Todo líder espiritual precisa ouvir a voz de Deus. Se um líder espiritual está trabalhando sem a voz de Deus, você que está assistindo esse culto ao vivo, se algum líder espiritual está trabalhando sem a voz de Deus, você está no caminho do seu suicídio ministerial. Pastores não podem apacentar sem ouvir a voz de Deus. Líderes não podem liderar sem ouvir a voz de Deus, porque as aparências são frágeis e enganosas. Às vezes Deus cutuca. Deus cutucou Samuel. O cutuco é meu, tá? Só para você entender. Cutucou Samuel. Samuel, você está vendo a aparência. Eu vejo o coração. Eu imagino Samuel meio sem graça, olhando para Jessé, porque era uma pergunta ridícula. Ele pediu para reunir todos os filhos. Há mais alguém? Por que as pessoas insistem em apresentar adjetivos que Deus nunca perguntou? Essa coisa de querer dizer quem as pessoas são, pensando que vai alterar o plano de alguém por causa da sua biografia ou da sua história. Não adianta ninguém querer apresentar o teu currículo para Deus para te queimar. Quando Deus te olhou, Ele já conhecia a tua história. Veja como isso é malignamente cultural. Quando Davi é rei, ele chama alguém, Ziba, para perguntar se alguém da casa de Saul que ele possa usar de misericórdia. Ele não perguntou como a pessoa era, ele perguntou, há alguém? E Ziba disse, tem. Tem um aí, mas é aleijado dos pés. Eu estou perguntando como ele é. Todas as vezes que alguém tentar diminuir a tua história, olhe para mim, na verdade está potencializando o poder de Deus na sua história. Porque se alguém contar que você era quase perfeito e Deus te chamou, não vai impactar ninguém. Se alguém contar que você teve paz e família rica durante toda a sua vida e venceu na rota do sucesso empresarial ou acadêmico, é claro que tem um valor, mas se alguém para tentar te diminuir vier com a história, esse aí nasceu na comunidade, esse aí o pai era alcoólico, esse aí a mãe era problemática, isso está dando mais visibilidade para o poder de Deus. Isso indica, olha o que Deus fez. Não seja orgulhoso, mas seja agradecido. Bata no peito agora e diga, olha o que Deus fez. Eu não quero depreciar aqui os nossos irmãos que são ricos, não é isso. Você também pode ser mencionado de uma outra maneira. Eram todos perdidos, ninguém servia ao Senhor e agora está nessa de ser crente. E o raciocínio é o mesmo. Quando tentam dizer que a sua história não combina com o seu presente, isso aumenta a glória de Deus sobre a sua vida. Então isso indica que Deus fez um absurdo. Tem o menor. Está apacentando as ovelhas. Aí Deus já começa a exaltar Davi. Olhe para mim. Antes de Davi chegar. Eu quero dizer para você que existem cenários que Deus já chegou antes de você chegar. Samuel disse, então nós vamos esperar, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quem tem fome vai ter que esperar. As bandejas serão recolhidas. Deus pode fazer qualquer coisa usando qualquer pessoa, mas porque Ele é bom, Ele escolheu você. Almoço parado.
Cheirinho de comida subindo na cozinha, mas almoço parado. Algumas coisas estão paradas porque Deus parou essas coisas até que você chegue para que essas coisas andem. Eu não sei quanto tempo esse prédio foi outra coisa que não foi uma igreja. Mas Deus deixa a coisa parada até quem quer chegue para fazer a coisa acontecer. Ele poderia fazer acontecer sem essa pessoa, mas Ele decidiu usar essa pessoa. E as pessoas podem reclamar sobre você para você, mas não podem reclamar de você para Deus, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Lá vem Davi. E para eu me antecipar, obviamente, porque eu preciso resumir essa história, não haveria lógica em detalhá-la esta noite. Davi foi ungido como rei diante dos seus irmãos. E depois que ele foi ungido a rei, sabe o que ele fez? Tocou a vida. Porque a unção que te paralisa não vem de Deus. A unção que injeta orgulho em você não veio de Deus. A unção que ensoberbece você não veio de Deus. Você não está recebendo uma unção para aparecer. Você está recebendo uma unção para servir. E quem ama servir pode servir em qualquer lugar. Davi voltou para o campo. Olhe para alguém com voz de profeta e grite para esta pessoa: ungidos servem. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Enquanto isso, no palácio, Saul está atormentado. E os servos, os que trabalham em torno dele, temos que fazer alguma coisa para melhorar a condição desse homem. Está atribulado demais. Precisamos de alguém. Oh, irmãos, o meu espírito está inquieto esta noite. Darashui kandarai, relashui decamaia. Precisamos chamar alguém para tocar. Precisamos de um músico. Precisamos de um musicista. Precisamos de um adorador. Chame como você quiser, um levita. E aí começa a olhar para o outro. Quem? 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 Versículo 18 do capítulo 16, eu só vou ler. Respire, oxigênio no cérebro e ouça. Então respondeu um dos jovens e disse: o que você espera de um músico? Sonhos. Sim ou não? Sonhos. Sonhos. Se for um espetáculo, se for um show, se for a apresentação dentro da liturgia de um culto, você espera sonhos. Mas ouça isso aqui. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto. O adorador, o musicista, a pessoa que Deus vai usar para algo especial, não é alguém avaliado pela música, é alguém avaliado pela vida. Porque a música muda, mas a vida não. Deus está procurando pessoas que tenham vida, que a vida seja adoração. Tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Agora isso aqui não é apologia ao despreparo, muito pelo contrário, que sabe tocar. Mas ele não é só alguém que sabe tocar. Não é alguém que sabe cantar. Não é alguém apenas que sabe compor. Ele é valente
para tocar precisa ser valente na casa de Saul? Animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e se terminasse aí, pouca coisa resolveria. Mas o diferencial da vida de um adorador está na última palavra ou frase que compõe a lista de qualidades de Davi. Se você puder levantar a mão, levante, porque eu vou ler essa palavra mais uma vez e ela é profética. Oh, sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, de gentil presença, é o Senhor. É com Ele. Faz assim com o teu dedo, faz assim com o teu dedo e grita assim: casa de Saul, nós estamos chegando aí, e quem vem conosco é Emanuel. Acesse os lugares aonde as potestades e os principados estão tentando bloquear a ação de um adorador, e vá, mas na marcha já vá dizendo: o Senhor vai comigo, o Senhor vai comigo, o Senhor vai comigo. Estenda a tua mão para cá, entregue essa palavra para a pastora Fernanda agora. Diga: pastora Fernanda, pastora Fernanda, toque sua harpa na presença de Saul, porque o Senhor está contigo. Quem é Saul? Alguém que adorou um dia e não adora mais. Quem é Saul? Alguém que o cargo engoliu e a unção escorreu. Quem é Saul? Alguém que trocou a presença do Espírito de Deus pelo tormento dos demônios. Quem é Saul? Alguém que de ungido se tornou perseguidor de ungido. Deus está levantando a igreja para entrar na sala de Saul e dedilhar, Pai. Receba poder de Deus agora. 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 Xarabacai, rebasse andarahai. Você não vai ficar trancado na igreja. Você vai acessar a casa de Saul. Você não vai ficar trancado só perto de crente bom. Você vai entrar na sala de Saul. Coisa linda. Levaram Davi. Levaram Davi. Ele está agora no palácio. Não é o palácio ainda de Salomão, mas é uma sala diferenciada, quartos diferenciados, porque é o rei, ok? Pense bem que ele era filho de Jessé o Belenita. É um upgrade, não é verdade? Agora ele está na casa do rei. Pastora Fernanda, você deve lembrar ainda das primeiras vezes que você acessou lugares que você pensou que nunca acessaria, não é verdade? Olha onde eu estou. E está por quê? Porque Deus mandou chamar. Porque Deus preparou, não há problema nenhum nisso, ok? E aí você chega e você diz: meu Deus, onde tu me colocaste? Feito eu estou aqui essa noite, meu Deus, onde tu me colocaste? Olhe para mim. E ele foi lá para trabalhar, para servir. Mas Deus estava fundindo os irmãos que são músicos, cantores. Deus estava fundindo trabalho e ministério. E ele começou a tocar, começou a servir. E conhecer um lado da vida que ele não conhecia.
poder, glamour, autoridade, servos. Certamente, como em qualquer reinado, ostentação. E a cabecinha do menino Davi, ó. Só que a carga espiritual ali era pesada. Mas ele tinha que estar ali. Era puxado, porque Saul estava oprimido. E conviver com gente oprimida que não quer ser liberta é difícil. Mas ele tem que estar ali. Tem gente aqui que não gostaria de amanhã passar o cartão onde vai passar, mas você tem que estar ali. Tem gente que não gostaria de acabar esse culto, ter que ir para onde vai, mas você tem que estar ali. Depois de um tempo, olhe para mim. Mais 3 filhos de Jessé vão trabalhar com Saul. E é agora que você precisa compreender que nada na Bíblia se perde. Vem comigo. 1 Samuel 17, versículo 13. Eu acredito que esse é um dos segredos da vida da pastora Fernanda, que Deus vai compartilhar conosco esta noite. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. Até aí tudo bem? Tranquilo? 3 soldados foram para a guerra. Mas discerna isso aqui. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Por gentileza, o próximo. E Davi era o menor. Ponto e vírgula. Ele era o menor. Mas olha o que os maiores fizeram. No 3 você vai ler esse versículo que está na tela. 1, 2, 3. E os 3 maiores, eles foram para lutar. Mas chegando lá, eles não voltaram. Eles seguiram. A Bíblia não está dizendo que eles lutaram ao lado de Saul. A Bíblia está dizendo que eles seguiram. E seguir também está ligado a imitar comportamento. Eles também chegaram em um lugar e ficaram assim. Só que Saul, o ambiente de guerra que dá uma falsa sensação de poder, engoliu os 3. Pode me ajudar a pregar? Diga para alguém: não deixe que o sistema maligno engula você. Agora você vai exortar ele com um pouquinho mais de autoridade. Diga para ele: a casa de Saul é passageira. Enche a boca e diga a ele ou a ela: Jessé é teu pai. Porque jovens ingressam nas universidades e não voltam. Porque pessoas oram 3 anos para se dar bem em um concurso, se preparam e depois que passam desaparecem da igreja. Porque algumas pessoas focam em uma multinacional ou em uma estatal e quando estão ali desconectam dessa realidade. Sabe o que aconteceu com elas? Mas é assim mesmo que funciona, Helena? Não. Versículo 15. Eu vou ler porque meu coração está pegando fogo. Os maiores foram e ficaram, mas o menor, Davi, porém, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Um ministério assim só se coloca nesta posição de durabilidade quando o indivíduo entende: fama aqui, casa de meu pai ali, notoriedade aqui, casa de meu pai ali,
Sucesso aqui, casa de meu pai ali. Aplausos aqui, casa de meu pai aqui. Gente, se tivesse lógica, eu ia pedir para você tirar a sandália e colocar o pé no chão, se tivesse lógica. Mas como não tem, deixa para lá. Você tem que sentir isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Solo. Solo. De sapato e tudo, dá uma batidinha e diga assim, isso aqui é verdade. Coloca o teu pé no chão. Como é que era o lençol na casa de Saul? Maravilhoso. Como era o café da manhã na casa de Saul, maravilhoso. Mas como era o ambiente tóxico, pesadíssimo. E Davi está lá, servindo. Aí daqui a pouco, quem está falando sou eu, não é a Bíblia, tá? Daqui a pouco ele vai sentindo que a bateria está riando. Não é assim? Não sei como é que tem crente que fica 1999 dias sem vir no culto, mas você sabe que você fala, eita, uau, tem que correr, não é? Quando Davi sentia, pegava a bolsinha. Eu não sei se ele pediu autorização ou se ele só avisava que estava indo. Eu sei de uma coisa. O lençol aqui é fino. A comida aqui é boa. Os meus companheiros de música que são interessantes. Quando eu toco a harpa, eu vejo que eu sou relevante aqui. Nós somos relevantes lá fora, sim. Nós somos relevantes em outras igrejas. Nós somos relevantes em outros países. Nós somos relevantes na nossa empresa. Nós somos relevantes no nosso condomínio. Nós somos relevantes, sim. A gente não está perdendo tempo quando sai. Mas a questão é entender que não é só sair. Você não pode perder a conexão com a casa do seu pai. Por quê? Para começar, porque o seu pai está na casa. Porque o seu pai está na casa. E porque aqui, olha para mim, você não é o Davi. Aqui você é o quê? Filho. Desce. Não é para parar de aplaudir, não. É desce. Desce. Quando você estacionar o seu carro, entenda que lá na sua empresa você é o ar. Mas aqui, filho. Você prega lá, te recebem com honra. Você também é filho lá, óbvio, é uma igreja. Mas você chega, você é o convidado. Não é isso, Fernando? Já estão agradecendo porque você veio. Aqui o pastor tem que agradecer quando a igreja vem. Entende como a igreja humilha? Como a igreja faz bem. Lá fora todo mundo te olha. Não é só a pastora Fernanda, não, qualquer um de nós. No exercício daquilo que fazemos. Você é um grande advogado. E as pessoas ficam sentadas esperando para ser atendidas por você. Aqui é você quem tem que ficar sentado, esperando que Deus vai ministrar desse altar para tocar você. Lá na sala de aula a última palavra é sua, mas aqui a última palavra é da Bíblia. Você está acostumado a dizer para as pessoas, esse assunto eu domino, mas aqui o Espírito diz para você, aqui quem domina você sou eu. Perder essa conexão. Pastor Emerson, pastora Fernanda, não estão com os pés na casa de Jessé agora que são pastores, não. Eles passaram a vida inteira fazendo isso. A vida inteira servindo outras igrejas. Servindo outros pastores na condição de ovelha, não na condição de convidado, na condição de ovelha. Enquanto isso o pé está tocando no chão. Enquanto isso a gente não perde o cheiro da casa. Eu começo a concluir.
dessas idas e vindas. Ainda bem que você veio hoje, né? Não, porque amanhã você vai ter que enfrentar o Saul de novo. E não está mole, não é verdade? Mas hoje você está tranquilo. Ai, aroma do campo. Numa dessas idas e vindas. E eu concluo. Enquanto ele veio para o pai, eu não sei quanto tempo ele ficava, um gigante se levantou. Eu gosto de falar que esse gigante não era bem um gigante, porque quando eu era criança, eu pensava que o gigante tinha o tamanho daqueles prédios da Central do Brasil, ou então de São Paulo. Não, não é nada disso, tá? Esse gigante tem menos de 3 metros. Para você ter uma ideia, meu marido tem 1,92. Então, para gigante só faltava isso. Eu, que sou baixinha, tenho 1,65. O gigante não dava nem 2 de mim. Você entende que gigante é uma construção? Ele começa a dizer que é gigante e você acredita que ele é. Ele começa a te afrontar e você acredita que é. Quanto tempo ele afrontou Israel? Grite, 40 dias. E Saul? Nada. Saul era o homem ideal para lutar contra o gigante. Por quê? Porque, segundo o texto bíblico, ele sobressaía entre todos os homens de Israel do ombro para cima. Ele era quase da altura do gigante. Nessa máxima que eu estou usando aqui para falar que não é tão grande assim. Saul deveria ter a altura do meu marido ou mais, porque do ombro para cima ninguém era igual a ele. Em Israel, a Bíblia diz isso. O gigante perturbou 40 dias. O anjo, ou melhor, o gigante não conhecia a história de Israel. Uma das formas de perder uma guerra é não conhecendo o inimigo. 40 dias. A gente não perde isso não. Diga bem alto, 40 dias. Só para você perturbar quem está lá fora e não pode entrar, que é, você sabe quem é, né? Aquele feioso. Faz assim para o irmão que está do teu lado, ó. Falta pouquinho. Se o gigante soubesse da história, ele ia saber que 40 dias é um marco para Deus fazer algo incrível. Se o gigante conhecesse a história, ele sabia que 40 não é uma área para o inferno trafegar. 40 é uma área para o céu trafegar. Se o gigante conhecesse a história, ele ia saber que no grande dilúvio choveu durante 40 dias, 40 noites, mas quando o Espírito de Deus disse... Se ele conhecesse a história, ele ia saber que Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. 40 dias jejuou e quando desceu, desceu com a pedra na mão. Se ele conhecesse a história, ele ia saber que em 40 e 40 Deus faz coisas excepcionais. Moisés teve sua vida dividida em 3 ciclos de 40. Primeiro 40 pensando que era alguém, 80 pensando que não era ninguém, 120 vendo o que Deus pode fazer na vida de alguém. Deus trabalha no 40. Olha a gracinha dele, olha a gracinha dele. Dá-me um homem. Porque quem perde a unção fica covarde. Dá-me um homem! Dá-me um homem! O céu. É só meu jeito de pregar, tá? Não é que está escrito o céu. O céu. Olhou para a terra. Sorriu de Golias. Eu não vou mandar um homem. Eu vou mandar um menino. O pai olha para o filho que já é funcionário de Saul e já tem unção de rei. E diz assim para ele: Davi, pega aquela merendeira ali para você levar um lanche para os teus irmãos. E pega a outra ali para você presentear o chefe de mil. Qualquer pessoa, inclusive eu, poderia ter um lampejo, ok? Não brinque com o seu orgulho. Todos nós somos tentados no orgulho.
Ele poderia ter um lampejo e dizer assim: Pai, eu toco para Saul. Pai, eu fui ungido rei nessa sala. Vou virar lancheiro agora? Vou virar merendeiro agora? Eu vou fazer a conexão nesse momento do que eu estou dizendo. Se você pegar uma criança desta igreja que frequenta a sala, as crianças, o estudo, a escola dominical ou a escola durante a semana, não sei como funciona. Se ela é uma criança que participa, se você perguntar a ela assim: qual foi a coisa mais importante que Davi fez? Uma criança vai saber dizer: matou o gigante Golias. E sabe quando Deus colocou Davi na cena mais importante de toda a sua vida? Quando ele aceitou carregar um cesto para levar um lanche. Se você estiver disposto a fazer o que Deus quer que você faça, mesmo que o cesto por fora pareça vime, ou seja, quando você abrir o cesto, o que vai estar escrito lá dentro não é lanche, o que vai estar escrito lá dentro é oportunidade. Deus não está procurando reis para reinar, Deus está procurando reis para servir. Quem for capaz de levar o lanche, também será capaz de zelar pela arca. Quem for capaz de levar o lanche, será capaz de derrubar Golias. Quem for capaz de levar o lanche, também vai ser capaz de governar milhares de milhares. Fique de pé, porque esta noite Deus está dizendo: faça o que eu quero. Faça o que eu quero, e eu marco a tua vida com surpresas. Oh, Deus está aqui, gente. Remacandarachurianderebaia, decanachui de plovas. Se Deus dissesse para nós: vai para a guerra, porque eu vou te dar graça para derrubar um gigante e fazer história, nós iríamos. Mas Deus está dizendo para adoradores nesta noite: segura a lancheira, sirva, 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 adore e sirva, adore e sirva. E quando você der conta, você estará dentro do cenário que vai marcar a tua vida para sempre. Deus, a tua igreja está aqui. Pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Pessoas que precisam enfrentar lugares inóspitos, tóxicos, desafiadores, opressos. Mas esse domingo eles vieram para a casa do Pai. E quando eles voltarem a esses lugares, eles levarão um fôlego novo. Eles levarão uma unção nova. Quem precisa de uma porção nova de unção, levante as mãos. Eles levarão uma porção nova de unção. E quando eles dedilharem a harpa, quando eles acessarem os computadores, quando eles ligarem as máquinas, quando eles entrarem em centros cirúrgicos, em tribunais, em escolas, quando ela entrar naquele batalhão, quando ele entrar naquele navio, ele não vai entrar sozinho. A graça da casa do Pai vai com ele, a unção da casa do Pai vai com ele. E mais uma vez, o teu nome será glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.